boa tarde a todos, boa tarde, obrigado. Depois das talvez duras palavras do Dr. Ponte, mas reais, né? Às vezes é duro de ouvir, mas a verdade tem que ser dita. Enfim, vamos seguir adiante, trazendo case aí de empresas que, apesar de todas essas dificuldades que foram expostas aí no painel anterior, conseguem fazer acontecer e fazem muito bem, né? Então, eu queria também aproveitar para agradecer o Cláudio pelo convite e parabenizar pelo evento, e cumprimentando o Cláudio, cumprimento toda a equipe, todos os colegas que estão aí. Enfim, agradecer aos painelistas, aí, o Caio, o Sérgio, o Mário, e certamente o pessoal está muito mais interessado em ouvi-los do que ouvir a mim. Então, Caio, se quiser, pode tomar conta do palco aí e faça uma boa apresentação. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Agradecer também aí o convite, tanto da Câmara de Comércio, de Indústria e Comércio do Chile Brasil, quanto também o Comitê das Rotas de Integração. Para nós, empresa que depende, que fomenta o transporte rodoviário e depende dele, é muito importante debater esses temas, então a gente agradece bastante. Acredito que por aqui eu consiga mover a apresentação, né? Ok. Uma breve introdução do Grupo Randon, para quem não está habituado, ou os colegas que são de fora do país. A Randon é um grupo de empresas bastante verticalizada, voltada para o setor automotivo. Nós temos 3 principais divisões no nosso grupo: a parte de autopeças, a parte de serviços e a parte de veículos e implementos rodoviários, ao qual eu represento. Embaixo de cada um desses setores existem empresas que também, além de abastecer o mercado nacional, estão conectadas com o comércio internacional. Aí alguns números da nossa empresa realizado no ano passado: 2,9 bilhões de receita líquida, 155 milhões de dólares de exportação, isso aí numa conversão de real a 3,30 deve dar mais ou menos uns 18% da receita da nossa empresa em negócios internacionais. E, basicamente, os países que nós exportamos, numa ordem de grandeza, Estados Unidos, Argentina e Chile. Então, mais ou menos uma ideia do que é o Grupo Randon, para que a gente possa se situar. Em nível de história e cronologia das empresas, vale citar que a empresa começou ali no ano de 49, o ciclo da madeira muito forte aqui no estado. Os irmãos Raul e Hercílio Randon, eles consertavam os caminhões que possuíam freios hidráulicos, modificando esses freios para um freio a ar, facilitando a manutenção, então, dos transportadores, já que essa tecnologia era mais acessível, e daí surge, então, a empresa Randon, desse pequeno oficina de freios. A partir daí, vale citar e relacionar um pouco com o tema aqui da discussão, né? A década de 70, porque foi nesse momento que a empresa deu um passo importante nos investimentos, na abertura econômica dela e também no tamanho, né, no tamanho do nosso negócio. E aí eu já correlaciono um pouco com o que vocês vão ver em relação ao nosso case. Falando em mundo, no que se refere à nossa atuação comercial e fabril, a Randon ela tem fábricas, oficinas, escritórios comerciais, além de agentes internacionais praticamente em todos os continentes, tanto na América Latina como Ásia, África, América do Norte. Então, mais para vocês entenderem que é um grupo também que está bastante internacionalizado. A nossa empresa, a Randon, ela fechou o ano passado com a produção de aproximadamente 13.117 semi-reboques. Essa produção já chegou a ser de 25 mil. Nós tivemos um tombo grande, todo mundo está bem habituado aí, mais ou menos esse foi o fundo do poço. A gente acredita que a partir de agora as coisas devem melhorar. O ano passado a gente exportou cerca de 50 milhões de dólares e, basicamente, desse montante de exportação, essa rota de integração ela leva um 95%, a rota que nós estamos falando aqui, né? Então é interessante o tema porque ele está totalmente relacionado com o foco dos negócios internacionais da Randon. Falando especificamente, então, dessa trajetória internacional, essa é a foto aérea que nós tínhamos da empresa nessa década de 70, ao qual eu me referi ali na cronologia da empresa.
e essa é a situação que nós vemos atualmente, né? Então, houve realmente um desenvolvimento muito forte, e a exportação, a área internacional, ela teve totalmente relacionada a essa alavancagem que teve a empresa, né? A gente, nessa região do Cone Sul, o nosso produto, por rodar em países vizinhos, ele era visto e era requisitado pelos transportadores. Então, graças às estradas, realmente, a essa conectividade comercial, é que a Randon, em 72, exporta o seu primeiro produto. Ele foi para o Uruguai, para transporte de leite, para uma empresa que possui tanques. A partir daí, ela fez algumas tentativas também de se estabelecer no Mercosul, abriu uma empresa no Paraguai, participando de feiras, mas foi ao longo da década de 70 realmente que ela se afirmou na América Latina, e em 79 firmou um contrato com um importante parceiro que nós temos hoje, no Chile, que é a Ipisa, que na sequência eu vou comentar também para vocês. Além disso, a África, o continente africano, ele também teve uma importância muito relevante na história dos negócios internacionais da Randon. A gente, através de parcerias para a produção de veículos especiais, veículos articulados, fizemos alguns contratos com uma empresa francesa, e essa empresa abriu o mercado africano para a Randon. E daí, inclusive, uma história interessante, que em 82 nós saímos de uma concordata graças a uma venda realizada na Argélia. Então, também um pedaço importante da nossa história está relacionado. E ali eu só coloco algumas fotos para vocês terem algum tipo de ilustração. Tem produtos nossos trabalhando nos desertos da extração de cobre no Chile, tem produtos nossos sendo exportados também via marítimo e até no Egito, como vocês podem ver a foto referenciando as pirâmides. Alguns números, a Randon, nos seus momentos de melhor produção e comercialização de produtos, chegou a exportar 5.000 unidades no mercado internacional. As curvas que a gente vê aí, elas estão relacionadas, só para explicar o gráfico, a linha laranja são as exportações para a África, a linha azul para as Américas aqui, e a cinza o total. Quando a gente olha ali a partir de 13, uma queda, principalmente quando a gente olha a América Latina ali, está muito relacionado ao preço das commodities que foram caindo aqui, basicamente o cobre, a questão da agricultura também. A Argentina sofreu bastante, o Brasil bastante, e isso refletiu, obviamente, nos números. E quando a gente olha para a África, está muito mais relacionado ao preço do petróleo. Então, a África, praticamente, ela era um jogador importante. Se vocês perceberem ali, mais de 1.000 produtos exportados. Ela, no ano passado, bateu o fundo do poço, não chegando nem a 100 unidades para lá, né? Então, a América Latina, ela reverteu esse jogo, graças a esses países, principalmente a Argentina, Paraguai e Chile, que é como eu mostro para vocês na sequência. E para situar vocês, a Randon como fabricante de implementos rodoviários, como ela está no mundo, ela está entre os 10 fabricantes mundiais. A gente tem ali os primeiros, naquele quadro que acho que ficou um pouco pequeno, mas nós temos fabricantes americanos como os principais, o chinês é o maior do mundo, americanos e europeus, e nós aqui sustentando os latino-americanos nesse top ranking mundial. Quando a gente olha a nossa, então, torta de faturamento, vocês podem perceber que os 3 países, como eu disse, o Chile, com uma representatividade enorme, é uma perna das exportações da Randon, o Paraguai e a Argentina. Quando a gente olha a Argentina, tem que ser justo também, porque na Argentina nós temos uma fábrica. Essa parcela de 9% é só o que nós exportamos para lá. Mas a Argentina também gera uma receita de 30 milhões de dólares aproximadamente, e ela faz mais ou menos em anos aí uma variação de 800 a 900 produtos. Isso, se nós adicionarmos toda a torta, obviamente a Argentina passa a ser o segundo player do nosso mix de faturamento, né? Para contribuir também a futuro, onde essas rotas elas também vão ter um papel importante, principalmente na conexão com o Pacífico, nós recentemente inauguramos uma fábrica no Peru, um investimento que a Randon realizou para 5 anos, onde a gente imagina, numa rampa de crescimento, chegar ao nível de fábrica que nós temos hoje na Argentina. É um desafio bastante interessante, porém, para conhecimento dos senhores, o primeiro mercado das Américas aqui é o Brasil, seguido pela Argentina, e depois vem o Peru. Vale comentar também que por essa rota que nós estamos em debate, né,
se a gente observar esses 3 pontos vermelhos, representam onde nós estamos com essa rota do nosso faturamento. Saindo aqui de Caxias do Sul, 5 milhões desses 30 ficam aqui em Rosário, na Argentina, que é a nossa fábrica, onde nós exportamos o produto que eles não produzem lá para o mercado, e os outros 30 seguem aqui para o Chile. E parte disso agora deve subir lá para o Peru, né? Então, para nós, é praticamente todo o nosso faturamento dependendo dessa rota de integração desses países, né? Falando um pouquinho da nossa experiência comercial, principalmente no Chile, o grupo se chama Ipisa, eles têm 40 anos de relacionamento com a Randon. Hoje eles são o nosso sócio nessa joint venture que a Randon fez no Peru. Além disso, em nível de concessionário ou distribuidor, eles são uma referência para nós, inclusive no Brasil. Eles estão entre os 3 principais distribuidores da Randon no mundo, também, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro. Eles têm desde venda de produto, revenda, peças, serviços, financiamento e um estoque interessante, porque no Chile eles sabem jogar com a questão do custo do dinheiro, né, uma taxa de juros bastante baixa. Isso faz com que eles consigam ter mais estoque de produtos que a própria Randon. Eles chegaram a ter ano passado 1.000 produtos no pátio, justamente para atender o cliente no momento que ele precisa. Aqui no Brasil, o tempo médio de espera por um produto, logicamente variando se nós estamos com o mercado aquecido ou não, pode chegar até 6 meses, como pode ser 45 dias, como estava aí há alguns meses atrás, né? Além disso, a média de vendas anual deles, hoje nós devemos ter mais ou menos uma frota Randon de 20.000 produtos lá. E quando a gente viaja para o Chile, o nosso executivo de lá, dono da Ipisa, ele brinca com a gente que a gente não vai para o Chile, a gente vai para a Randonlândia, é como ele fala, né? E realmente, para os executivos da empresa, quando eles estão meio deprimidos, que não conseguem encontrar uma venda, alguma coisa assim, estão meio chateados, não estão alcançando as metas, a gente manda eles para o Chile porque é impressionante. A gente vê Randon por todo lado lá, é mais até que aqui no Brasil. A cada 10 produtos que você vê na estrada, 5 lá são Randon. Falando um pouco de dificuldades que a gente encontra, e aí vem um tema que acho que está bastante conectado com a questão do túnel que está sendo em estudo para ser construído, né? Hoje nós usamos essa rota aqui, então o produto passa ali por Uruguaiana, Passo de los Libres, ali em Santa Fé, próximo ao Rosário, o transportador escolhe, ele pode vir por baixo aqui ou ele pode ir direto, né, para Mendoza. E ali nós temos o Passo dos Libertadores, né, onde constantemente a gente tem, devido às condições climáticas, esse fechamento aí, como vocês estão vendo. Aí o que acontece? Nós temos o transportador nosso, ele dispõe de caminhões para fazer aquela logística de 1.200 produtos. Quando acontece esse tipo de fenômeno, ele acaba ficando com o carro parado ou do outro lado da cordilheira ou esperando do lado argentino também para poder cruzar e voltar. Então, isso é uma dificuldade, a gente tem um número calculado que nós deixamos de receita nesse problema climático, mais ou menos 5 milhões de dólares por ano, que a gente poderia estar adicionando na nossa receita líquida. E se nós adicionamos, adiciona também o nosso transportador, consequentemente o nosso concessionário vai vender mais e essa roda não para de girar, né? Então, é um fato que acho que a gente vai ganhar muito em criar uma rota alternativa, onde a gente possa, por um túnel, evitar esse tipo de situação. Além disso, nós já estudamos envio marítimo, né, para evitar esse transtorno, só que ele se demonstrou para o nosso negócio inviável. Então, realmente são as rodovias a melhor saída que a gente tem para esse tipo de situação. Para fechar, não poderia deixar de falar também da Argentina, que faz parte dessa rota. Na Argentina, a Randon ela cumpre esse ano 24 anos de fundação. O gráfico aqui ele mostra para os senhores um pouco da mudança do próprio negócio da Randon na Argentina. As barras vermelhas são produtos que eles importavam, 100% deles fabricados no Brasil. A partir de 2005, essas barrinhas roxas mostram os produtos fabricados, ou seja, tropicalizados na Argentina. E as verdes são as trocas com os países vizinhos e mesmo com o Brasil, são as exportações. Nós fizemos em algum momento a complementação de uma linha de produção de basculantes, que está mais relacionado aqui à construção e minério aqui no Brasil. A gente produzia a caixa de carga dessa basculante, que era um gargalo na nossa linha aqui em Caxias do Sul, em Rosário,
e mandava isso para complementação na nossa fábrica em Caxias do Sul. Então, isso, obviamente, tem tudo a ver com o tema e, falando um pouco até, a gente fala muito na infraestrutura, né? Mas existe um tema de debate também que é a fiscalização aduaneira, né? Então, hoje está melhorando, mas existe muito ainda a melhorar em nível de trâmite aduaneiro, para cada vez mais ser mais simples, mais tecnológico, para que as empresas possam ter essa intercambiabilidade e trabalhar com sistemas just-in-time realmente para fábricas como a Randon, que não tem estoques elevados de matéria-prima e etc., dando mais eficiência para o negócio. Aqui, só para exemplificar para vocês, algumas das nossas incursões em exportação, alguns dos países que a gente já realizou exportações via essa plataforma da Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o próprio Brasil e o Chile também. E vale salientar que nesta fábrica a gente, como somos o único fabricante brasileiro ou estrangeiro na Argentina, a gente se orgulha de dizer que foi o primeiro fabricante argentino a cruzar o Atlântico exportando para Angola. Então, para nós, assim, não há limites nos negócios internacionais desde que hajam condições. E, de novo, o tema em questão, ele representa 90% da nossa receita da empresa. Então, quanto mais a gente der condições de dar vazão a essa produção que a gente tem e, consequentemente, chegar na ponta, Chile, Argentina, Peru, Paraguai, com um produto mais competitivo, que o nosso transportador possa cobrar mais barato, porque ele tem mais eficiência, etc., etc., a gente vai, obviamente, fazer o negócio ficar cada vez mais rentável. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço, o tempo era curto, não podia me ater muito a outras questões. E deixo a palavra aí para o Fabrício. Caio, excelente apresentação, muito obrigado. E, doutor Guinter, me parece que esse corredor aqui está sendo feito sob medida para a Randon, não é possível, hein? Pelo jeito, sim, né? E ainda bem que eles são premiados pelos prêmios de exportação. Exatamente, que o senhor iniciou, inclusive, né? Então, tá, Caio, muito obrigado. Obrigado, senhores. Pessoal, o Caio está se justificando que o Guinter, enfim, falou, tem o prêmio exportação agora começando na DVB, e a Randon vai receber um prêmio lá também, e eles precisam estar lá um pouquinho mais cedo, às 6 horas, então o Caio pediu licença e vai se ausentar um pouquinho antes. Então, vamos dar seguimento nas apresentações. Senhor Sérgio, então, com o caso da CMPC, por favor, o microfone é seu. Bom final de tarde a todos, né? Primeiramente, parabéns para os organizadores, e principalmente na palavra do Cláudio. Eu vou ser bastante breve aqui, relativamente bem objetivo, e eu vou mostrar para vocês o case de uma empresa brasileira, situada em Guaíba, quer dizer, local, 100% de capital chileno, mas que, pela particularidade do negócio, ela é plenamente integrada com a unidade do Chile. Eu vou falar um pouquinho rápido de CMPC, Celulose Rio Grande de Guaíba, e como é que essa empresa integra com o Chile. Tá? Logicamente, como o assunto é macro, eu vou rapidinho mostrar para vocês o que é a CMPC. A maioria de vocês já conhecem, principalmente os nossos amigos do Chile. A CMPC do Chile é uma empresa de 1927, né? Sempre foi formada, todos os seus produtos tiveram origem na base florestal. O nosso faturamento corporativo em 2017 foi 5,4 bilhões de dólares. Né? Nós temos 30 mil funcionários, nós temos vários produtos. O produto principal que mais contribui no faturamento da companhia é a celulose. Né? Aliás, eu vou fazer uma observação rápida aqui. Desculpe, eu acabei trazendo uma apresentação em inglês, mas o conteúdo da apresentação é relativamente fácil. Como tal, eu não acredito que alguém venha ter dificuldade para entender o conteúdo da mesma. Depois nós temos papéis, temos tixo lá em cima com 20%, que é aqueles produtos sanitários, guardanapos, higiênicos. Né?
e o restante é madeira de serraria, principalmente. Nós temos 30 mil clientes no todo e fortemente é produto higiênico, né? Guardanapos e sanitários. Nós temos unidades Fabris, Nós temos unidades Fabris do México até o Uruguai. Significa que a companhia é um grupo muito latino-americano, né? A companhia, o grupo como um todo, nós temos praticamente 1 milhão de hectares de área própria. 300 mil hectares são de área de preservação, né? E 700 mil hectares são áreas que a gente planta eucaliptos e plantamos pinos. Aqui em Guaíba, nós temos alguma coisa como 340 mil hectares, né, que pertencem à companhia, e desses 340 mil hectares, 170 mil hectares são de área efetivamente plantada com eucalipto para a produção de celulose. Essas são as 4 fábricas da companhia, né? Nós temos Guaíba no lado direito, Santa Fé, Pacífico e Laja. Isso aqui, somado, dá 4 milhões de toneladas, faz da companhia uma das maiores empresas mundiais na produção de celulose. Nós estamos hoje ao 3º lugar, brigando pelo 2º lugar a nível mundial. Aqui, rapidamente, no lado direito, nós temos celulose rio-grandense, lá em cima, Porto Alegre, muito próximo de Porto Alegre. Nós temos o Porto de Rio Grande aqui embaixo. E aí, no lado esquerdo, nós temos, embaixo, Pacífico, Santa Fé e Laja. Os chilenos, todos eles certamente conhecem, né? Laja e Santa Fé na região de Biobío. Como é que a CMPC chega em Guaíba? A CMPC chega em Guaíba no ano 2009, né? Aqui. Dezembro de 2009. A unidade Fabril de Guaíba, ela teve vários acionistas no seu tempo, né? Uma unidade que começa a funcionar no início da década de 70. Dezembro de 2009, a CMPC chega aqui. Esse era o site da companhia naquela época. É isso aqui que a CMPC efetivamente comprou, juntamente com 300 mil hectares de terra na época. Logo, o conselho da CMPC aprova um enorme projeto de expansão, queria quase quadruplicar a produção da fábrica, né? Então, a gente começou a trabalhar o site, o de 45 hectares de site, nós passaríamos para quase 100 hectares de site. Isso aqui é quando a gente começou a obra. Isso aqui é o site hoje, quase 99 hectares. Bom, a gente tinha que colocar todo esse aumento de produção no mercado, né? Então, a gente trabalhou muito enquanto a fábrica estava sendo construída e desenvolvemos o mercado para colocar algo como 40% na Ásia, onde a China tem uma forte predominância. Europa também é uma segunda região que a gente fortemente carrega os nossos produtos. Os países da América Latina e depois o Canadá e os Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho depois como é que a gente atua de forma integrada com o Chile. Isso aqui, para a gente não fugir e não corrermos, enfrentarmos dificuldade para carregarmos o nosso produto, nós colocamos isso aqui, é uma barcaça. Nós temos 5 barcaças dessas. Fizemos uma cobertura, né, uma WT, que a gente chama, ou seja, oportuniza a companhia carregar independentemente das condições climáticas. Essa é a barcaça de 4.500 toneladas, nós temos 5 dessas. Aqui eu estou carregando a barcaça. Essa barcaça ela desce naquela linha vermelha ali pela Lagoa dos Patos e vai em direção ao Porto de Rio Grande. Aqui eu estou no Porto de Rio Grande. Nós temos 6 armazéns no Porto de Rio Grande. Aqui eu estou descarregando uma barcaça no Porto de Rio Grande, aquela mesma barcaça que eu carreguei lá em Guaíba, eu estou descarregando aqui. Isso aqui é o layout, o perfil do nosso armazém em Rio Grande. No lado direito, inclusive, o nosso produto, nossa celulose. Aqui eu estou carregando grandes navios, a gente carrega navios de 40, 50, 60 mil toneladas, combinando com embarques do Chile, né? Dividimos navios com o Chile. Aqui é um desses navios, 40, 45 mil toneladas.
Para alguns destinos que a gente não tem condições de chegar com grandes navios, a gente vai de container, alguma coisa com 10% dos nossos embarques é container. E aqui, então, é o destino final desse produto. Nós temos 13 terminais em vários lugares no mundo, vários na Europa, vários na Ásia, China, Japão, Coreia, Estados Unidos. Tá? E vocês podem ver, aqui a gente combina embarques do Chile com embarques de Guaíba. Né? O Chile tem celulose de eucalipto, o Chile tem celulose de pinos. O Guaíba tem somente celulose de eucalipto. Mas o eucalipto do Brasil é um eucalipto diferente do eucalipto que nós temos no Chile. Então, dependendo da máquina de papel que a companhia atende, nós combinamos. Opa, 20% de celulose de Guaíba, eucalipto brasileiro, com 15% de eucalipto do Chile, mais 15% de radiata. Um exemplo. Né? Então, todos esses terminais recebem produtos da companhia como um todo, e ali a área comercial começa a atuar. Né? Permanentemente, nós temos celulose nesses vários terminais espalhados pelo mundo todo. Bom, rapidinho, o que a gente aprendeu e o que a gente fez em termos de integração com o Chile. Tá? Eu comentei antes que, pela particularidade do negócio, necessariamente a gente precisou fazer muito trabalho de integração. No primeiro momento, respeitou-se as particularidades locais, respeitou-se a cultura chilena, diferentemente da nossa cultura, respeitou-se procedimentos e gradativamente foi-se consolidando metodologias e o que era possível de fazer junto começou a ser feito. Na área florestal, por exemplo, toda a parte de desenvolvimento e pesquisa ela foi integrada. Brasil e Chile hoje é completamente integrado. Embora no Chile tenha pinos, a gente não tem pinos no Brasil, mas o eucalipto do Brasil plenamente integrado com o eucalipto do Chile. Transferência de know-how, né? Conhecimento que o Chile tinha e nós não tínhamos aqui e vice-versa. Na parte industrial, trabalhou-se muito a parte de processos industriais de produção. Né? Tivemos um ganho muito interessante, que foi na parte de materiais para as fábricas. Consolidou-se um grande depósito e atende-se hoje todas as fábricas do Chile e do Brasil. Parte de manutenção também, a parte de manutenção, aqui a gente tinha muito terceirizado, contratados, o Chile tinha muito manutenção própria, então trabalhou-se fortemente essa parte aí. A parte de logística, eu comentei anteriormente, nós dividimos navios, nós dividimos terminais no exterior, né? Nós dividimos serviços logísticos no exterior. A parte comercial é uma única. O grupo de vendas do Chile vende Guaíba, o grupo de vendas de Guaíba vende também Chile. Então, a gente dividiu o mercado por equipes de venda, e essa mesma equipe de venda ela vende todos os produtos da companhia. E também fizemos um forte back-office, ou seja, para nós, eu estou falando agora da parte comercial. Né? Então, esse back-office ele atende tanto o Chile como o Guaíba. Trabalhou-se fortemente na parte de comunicação, ou seja, reuniões, videoconferência, facilidades telefônicas, conexões diretas. Reuniões são diárias, semanais, a cada 2, 3 dias, como se nós todos estivéssemos no mesmo site. E agora, desde o ano passado, a gente começou muito o trabalho de chilenos vindo fortemente para Guaíba e gente de Guaíba indo fortemente para o Chile. Seria isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado, Sérgio. Excelente apresentação. Enfim, a CMPC, acho que praticamente dispensa comentários, né? É uma empresa global, atuando em nível global, que é o que é. Então, parabéns, obrigado pela apresentação. Tenho certeza que enriqueceu aí um pouco a memória, o conhecimento, a percepção de que cada um tem aí da CMPC. Parabéns. O Sérgio, vê que as empresas que estão aqui no painel, todas estão sendo vencedoras de prêmio lá no Prêmio Exportação. A CMPC, inclusive, ano passado ganhou a distinção diamante, é isso, Guinter? Enfim, esse ano vai ganha
reiteradamente premiação, quase que todos os anos. Então, também pediu licença, está, obviamente, liberado para receber um prêmio mais do que merecido. Meus parabéns. Então, agora, a gente tem, para concluir esse painel, cônsul do Chile, senhor Mário Arriagada, é assim que se pronuncia? Então, a gente tem o seu painel. Por favor, fique à vontade, o palco é seu. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de falar para vocês em nome de Chile. Quero parabenizar a Cláudio e Gunther por a organização deste congresso. Isso seria o meu discurso em português, porque falo muito melhor em espanhol e para poder fazer uma relação das ideias mais claras, prefiro falar em espanhol. Peço desculpas. Chile hace muchos años, lamentablemente me pusieron en el panel de las empresas y yo soy representante de un Estado. Este Estado, la República de Chile, hace más de 40 años ya tomó la decisión, viendo el tamaño de su mercado interno, viendo que era un mercado interno relativamente pequeño y que por lo tanto ofrecía posibilidades de desarrollo muy limitadas, adoptó la decisión de abrirse al mundo, lo que significó en principio traumas bastante grandes, y nos abrimos al mundo no solo para venderle al mundo, sino también para comprarle al mundo, ¿ya? Y posteriormente este proceso se ha ido ampliando cada vez más y ahora estamos abiertos al mundo también para recibir inversiones y para hacer inversiones en el exterior. Acabamos de escuchar la presentación del gerente de la CMPC, ¿no es cierto?, que nos habla de una inversión de más de 2.000 millones de dólares en sus inicios, hace 9 años. Y Chile tiene esta política de apoyar a los empresarios chilenos que quieren ir a invertir en el exterior. Por lo tanto, el corredor bioceánico, del cual estamos hablando hoy, que es el centro de atención que nos reúne, significa no solo que estamos explorando posibilidades, o mejor dicho, trabajando en abrir posibilidades de intercambio comercial a través de la creación de una ruta que implica abrir un túnel en la cordillera que esperamos esté en algunos años llena de túneles, llena de hoyos, igual que un queso gruyère, ¿ya? Esa es la idea de Chile. Somos una larga y angosta faja de tierra que está separada del resto del mundo, prácticamente de todo el mundo, por un lado por el océano y por el otro por la cordillera. El océano lo hemos ido haciendo cada vez más pequeño a través de la firma de una serie de acuerdos comerciales de libre comercio. Chile tiene ya suscritos 26 acuerdos de libre comercio, muchos de ellos con países de la zona Asia-Pacífico, que representan una parte muy importante de la economía mundial. Por lo tanto, por un lado, la apertura de este corredor y el aprovechamiento de este corredor por parte de Brasil, del sur de Brasil, del centro-norte argentino, significa poder llegar a los mercados asiáticos a través de este corredor y utilizando los acuerdos de libre comercio que Chile tiene con este gran mercado que es el mercado asiático, ¿verdad? Por otro lado, estamos también disponibles para aprovechar todas las oportunidades
tanto comerciales que se presenten para enviar productos chilenos a través de este corredor, justamente la delegación de Coquimbo que nos ha acompañado y que tiene un papel fundamental también no solo en este congreso, sino en el desarrollo de toda la historia del corredor bioceánico, de cómo se ha ido construyendo la idea y haciendo cada vez más realidad esta idea, ¿no? Se ha ido transformando de una idea en una realidad concreta. Este ha sido el tema de discusión de todo el día de hoy. Entonces, estamos en esta etapa en que el corredor ya es una realidad bastante tangible, faltan aspectos técnicos, falta todavía hacer algunas inversiones importantes, pero la idea ya es una cosa real y concreta que nos permitirá seguir avanzando a través, como les decía, por el lado de Brasil y por el lado de Argentina, de un aprovechamiento de los acuerdos comerciales fundamentalmente que tiene Chile con el Asia-Pacífico. El mercado chileno también está abierto para la llegada de productos brasileños y argentinos, obviamente, pero como decía, es un mercado pequeño. Y por otro lado, también esperamos poder atraer inversiones de Brasil y de Argentina. Hemos desarrollado, y se ha hablado aquí también del concepto de cadenas de valor, ¿no? Algunos productos argentinos, brasileños, de Río Grande do Sul, de toda la región sur de Brasil, pueden ser enviados con en una cierta etapa de elaboración y ser mediante joint ventures, mediante inversiones conjuntas o mediante inversión directa en Chile a través del establecimiento de fábricas o plantas procesadoras, ¿no es cierto? Más elaborado, de forma de cambiar el código arancelario y de esta manera poder aprovechar los acuerdos de libre comercio que Chile tiene con los países asiáticos. El compromiso de Chile con el libre comercio avanza cada día, se mantiene y se profundiza. Es así como lo último que quiero destacar es el hecho de que a pocos días de asumir el poder, el gobierno, el presidente Piñera, visitó Argentina, visitó al presidente Macri y visitó Brasil, al presidente Temer. En el caso específico de Brasil, se acordó trabajar prontamente en la negociación de un acuerdo de libre comercio. Ya tenemos un acuerdo comercial, pero ahora se trata de hacer un acuerdo de libre comercio. La negociación empezó ayer y se espera llegar a feliz puerto, a feliz término, lo más pronto posible, de manera que yo creo, y más que creo, como dicen acá, acreditaría que ese va a ser un gran apoyo y un impulso para que el corredor bioceánico se concrete más rápidamente. En la medida que tengamos un acuerdo de libre comercio que signifique que los aranceles, ¿ya?, y las barreras pararancelarias que puedan enfrentar los productos brasileños y argentinos para llegar a Chile, y a la inversa, los productos chilenos para llegar a Brasil, sean eliminados mediante el acuerdo de libre comercio con Brasil y el acuerdo que también se está renegociando con Argentina, vamos a tener la obligación de avanzar lo más rápidamente posible en la concretización del corredor bioceánico. De manera que este Congreso no podría haber resultado más pertinente. Estamos en el momento justo, estamos negociando un acuerdo de libre comercio con Brasil, estamos en negociaciones para profundizar los acuerdos que tenemos con Argentina, hay una sintonía fina en materia económica entre los presidentes de los tres países, y esta sintonía fina se traduce en que estamos de acuerdo en que el libre comercio es la forma de que nuestros países puedan crecer económicamente y puedan
ofrecer a sus pueblos un mejor nivel de vida, un mayor bienestar, y por lo tanto creo que desde el punto de vista del gobierno de Chile, de la delegación de Coquimbo, que hace parte también del gobierno de Chile, ¿no es cierto?, este Congreso ha sido un éxito y un paso más hacia la concretización de este corredor bioceánico, que, como decía, va a ser cada vez más necesario en la medida que avanzamos en la apertura del comercio entre nuestros países. Gracias.